Porque a Bíblia vai dizer que aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Né? E aí sim é um escarnecer de assim, digo, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro de Jeremias 13, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 13 diz assim: o cativeiro é representado pelo símbolo de um cinto de linho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de poder e graça, Deus vive de misericórdia para conosco. Que Ele venha tomar a primazia, venha tomar a direção. Em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele permanece fiel. Jeremias 13. Aleluia. Diz assim: o cativeiro é representado pelo símbolo de um cinto de linho. Diz assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no na cintura, mas não o ponhas na água. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus na cintura. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e trazes na cintura. Levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Eu fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e busca o cinto que te ordenei que eu escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e apanhei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que ele havia apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, como também a grandiosa soberba de Jerusalém. Este mesmo povo maligno, que recusa ouvir minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, porém não me deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e te dirão: porventura não sabemos muito bem que todo odre se encherá de vinho? Então lhes dirá: assim diz o Senhor: enchei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis das estirpes de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os farei em pedaços uns contra os outros, os pais contra os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem me apiedarei deles, para não destruí-los. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor disse: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e as reduz a escuridão. E se isto não ouvirdes, minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Volto a repetir: o nosso Deus, Ele é fiel, né? Com o nosso Deus, verdadeiramente nós sabemos que não existe barganha, né? Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que há um coração aquebrantado e contrito, Deus ele não resiste. Mas o que estamos vendo muitas das vezes, amada igreja, que o percurso de Jeremias não foi fácil, não foi fácil. O percurso de Isaías não foi fácil. O percurso de Israel também não foi fácil, porque Deus ali, ele usou Moisés para falar o tempo todo com aquele povo. E nós sabemos que nós estamos num tempo difícil, louvado seja o nome do Senhor, mas que muitas das vezes a gente vai, sai lá fora, prega a palavra do Senhor, e as pessoas não querem dar crédito. As pessoas não querem ouvir.
Mas também existe também um crente que está sentado de frente a uma televisão, que não quer sair do comodismo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Isaías ele levou 3 anos nu pregando a palavra do Senhor, literalmente falando, igreja. E se hoje eu e você fizer isso, é óbvio que vai servir de escândalo. Mas Deus ele faz com o povo dele conforme ele quer. E a Bíblia também vai dizer no livro de Isaías que nem os loucos missionários eles herdarão o caminho. Porque existe muito fanatismo, existe muitos que querem entrar no mistério do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes Deus, a nossa mente, ela tem um limite diante de Deus. E o sanatório está cheio de pessoas aí loucos, esquizofrênicos, aos olhos do homem não tem jeito, mas Deus, ele olha lá de cima, se ele quiser curar, ele cura. Mas muitos quiseram entrar no mistério que não pertence a ele. Então se Deus ele dá um limite para mim, para você, é até ali, por que eu vou querer adentrar onde não me compete? Mas Deus é um Deus de misericórdia, ele vai dizer que nem os loucos, esses não vão errar o caminho. Sabe por que está escrito em Isaías 35 assim? Porque ainda que um louco, louvado seja o nome do Senhor, venha perder a sua mente conhecendo a palavra do Senhor, vai ter um momento que ele vai ter uma reflexão, ele vai dizer, olha, é assim, assim, assim. É por isso que às vezes Deus usa o bêbado para falar comigo, usa o louco para falar, e aí em cima da palavra diz assim, ô Cid, mas não é louco? Mas nem os loucos, eles não herdarão o caminho. Nosso Deus, ele é fiel o tempo todo, igreja. E Jeremias, a palavra do Senhor vai dizer que estava ali o tempo todo falando com aquele povo rebelde, o povo não queria ser repreendido. Mas nós temos um pouco desse povo, igreja. Jeremias, ele estava ali, a obra do Senhor, ela não é em vão. A palavra do Senhor, ela é pregada a tempo e fora de tempo, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer de mim e de você é que eu venha sair da zona de conforto. Esses profetas, eles não tiveram descanso da parte do nosso Deus. E nós, como somos falhos, né? Isaías estava pregando com aquela autoridade toda ali. Mas bastou a palavra de uma mulher para dizer que ia matar ali aqueles profetas, para dizer que a vida de Isaías estava na mão dela. Era só 24 horas, ele passou 30 dias dentro da caverna. E Deus está mandando eu e você vigiarmos com as nossas mentes, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, as nossas ações, porque os dias são maus. O nosso adversário trabalha 24 horas sem parar para destruir o crente. E o servo do Senhor ficou ali dentro da caverna. Quantos crentes estão dentro da caverna? Por causa da acusação do nosso adversário. Quem é ele diante do nosso Deus? Aí Deus enviou o anjo para alimentar ali Isaías, ele se escondeu de novo. Deus enviou o alimento, dizendo, saia da caverna, Isaías. E ele estava dentro da caverna. Muitas vezes aí você recebe um chamado do Senhor, uma ordem, e nós queremos estar dentro da caverna, ainda questionar, porque a bênção ainda não chegou para mim e para você. É para sair da zona de conforto, é para sair de dentro da caverna, é para sair de dentro do comodismo. Louvado seja o nome do Senhor, e eu tenho que sair. Aleluia! E muitas das vezes o testemunho de Jeová está aí pregando tempo e fora de tempo. Ah, é aqui na panela, mas será que eu estou fazendo a metade do que ele está fazendo? Eles estão ali, né, batendo na porta, ó, batendo, ó, negando o Filho de Deus, ó, mas está falando da palavra. E às vezes o crente que conhece o Deus vivo não quer fazer nem a metade. Um domingo para evangelizar e eu boto 1001 desculpas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra que Deus está trazendo para mim e para você é o cativeiro, é representado pelo símbolo de um cinto de linho. E Deus assim me diz o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe na cintura, mas não põe na água. Aí Jeremias foi e obedeceu, comprou o cinto e pôs na cintura. Aí vai Deus para ele, então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traz na cintura, levante-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Ora, Deus ele fala comigo e com você por parábolas, igreja. Deus ele queria literalmente falar com Jeremias como era que ele queria repreender aquele povo. Precisava o profeta ir ali
precisava o profeta comprar aquele cinto, colocar na cintura e fazer todo aquele trajeto. Olha o que Deus fez com Oséias. Ele teve que casar com uma prostituta. Ai, meu Deus. Este Deus é tremendo. Ele teve que casar com uma prostituta, porque Deus ele queria repreender o povo. Aí Oséias vai, casa com a mulher adultera contra ele. E Deus diz para Oséias naquele momento: olha, assim como fez essa prostituta, Oséias, assim esse povo rebelde contra mim. Louvado seja Deus. E às vezes o pastor está aqui em cima do altar pregando, é um homem cheio de Deus, está na unção, e ninguém dá nada, né? Não diz nada, e às vezes cai na presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: olha aquele que está de pé, olhe para quem não quer. Nós temos que olhar o tempo todo, igreja. E Deus é um Deus de misericórdia para mim, para com você, com cada um de nós. E ele falou com Jeremias: vai ali e coloca um cinto na cintura, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes Deus ele quer falar comigo, com você, é nas miudezas, nas mínimas coisas. É nas mínimas coisas que Deus ele quer tratar do conserto para comigo e com você. E ele diz assim: toma o cinto que compraste e traz na cintura, levanta-te, vai Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Eu fui e escondi-o junto a Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Ora, a palavra tem um ditado aí que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí Deus vai, manda o profeta esconder ali o cinto ali, ó. Vai ali, ó, Jeremias, cava tudo, esconde aquele cinto ali, aí a água vai e bate. Ora, vocês acham que o Jeremias ele ia esconder o cinto em qualquer lugar? Aí Deus diz para mim e para vocês assim, ó, que o mar, ele tem um limite, ó, ele não ultrapassa. Aí Deus vai e orienta o profeta para colocar o cinto num lugar determinado, para que o rio não vinha trazer o cinto, porque o propósito de Deus não era esse. Deus! Porque Deus ia dar ordem a ele ainda, para ele ir naquele mesmo lugar depois e tirar o cinto e ver o que aconteceu com o cinto. Este Deus é um Deus de sabedoria, igreja. Este Deus é um Deus sábio, igreja. Ele sabe como trabalhar. E muitas das vezes a irmã Rita, achando ser alguma coisa, ela quer questionar. Dizer ao Senhor o porquê disso, o porquê daquilo, em vez de perguntar para quê. É para edificar a minha fé. É para me fortalecer, é para eu me confortar, será que é para me confortar diante de Deus? Ou é para eu me consertar diante de Deus e trabalhar do Senhor na minha vida? Louvado seja Deus! Aí ele diz: Jeremias, vai lá, Eufrates, pega aquele cinto, naquele lugar onde eu mandei você se esconder. Ele vai lá, né? E ele, que ele não é besta, não era nada. Ele foi, como o Senhor me ordenou, assim, ao cabo de muitos dias. Disse-me o Senhor: levanta-te, vai, Eufrates, e busca o cinto que eu te ordenei que eu escondesse ali. Fui a Eufrates, cavei e apanhei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que ele havia apodrecido e para nada prestava. O cinto estava todo podre. Para nada aquele cinto prestava, igreja. E sabe o que Deus está trazendo para mim e para você, né, neste exato momento? Que muitas das vezes Deus ele leva o crente para a casa dele. Muitas das vezes Deus vai e trata o crente. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor. Aí o crente muitas das vezes se acha cheio do ego. Se acha cheio do eu, louvado seja o nome do Senhor. Aí muitas das vezes ele está ali, ó, como um sepulcro caiado que para nada presta. E esse povo de Israel, assim, bem representado na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor afirma para mim e para você nesta noite que aquele cinto, assim como aquele cinto, para nada prestava, estavam os pecados do povo. Mas aí Deus, que é um Deus de misericórdia, Ele vai dizer para mim e para você que as misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. Que ainda como aquele cinto estava podre, o pecado de Israel estava todo podre diante dele, mas a misericórdia dele cessou? Não. Este Deus é um Deus de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor.
Aí o profeta vai, compra o cinto, coloca o cinto na cintura, Deus ordena que ele vai ao rio, aí ele tira o cinto da cintura, ele vai, cava, esconde o cinto, aí vai lá, tira de novo. Tudo isso para Deus mostrar para Jeremias da forma que ele queria trabalhar com aquele povo, de um coração duro, de um coração rebelde, porque o povo não sabe muitas das vezes se o coração do ser humano, que coração nós temos, igreja. E muitas das vezes nós nos achamos bonzinhos, né? Nos achamos boazinhas, louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus disse que bom é Deus. Ele não aceitou ser chamado de bom quando ele estava aqui nessa terra. Glória a Deus, verdade. Mas ele disse que bom é Deus. E às vezes o crente diz assim, eu fui tão boazinha para com ela, foi nada. Eu fui tão boazinha com aquela irmã, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí é tanto eu que Jesus assim, pronto, já que é tanto eu vou sair de cena. E aí, quando Deus sai de cena, porque ele disse que a glória dele não dá para ninguém, e aí? Aí Jeremias foi, pegou o cinto de linho, e Deus disse para ele, assim como esse cinto, Jeremias, apodrecido para nada presta, então vê a palavra do Senhor, assim o Senhor, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá, como também a grandiosa soberba de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que operando Deus, quem é que vai impedir? Muitas das vezes eu quero me achar cheia de eu, que eu faço, que eu posso, que eu aconteço. E aí Deus vai e me coloca no meu devido lugar, porque a glória dele não divide para com ninguém. Para com ninguém, igreja. E ele disse para Jeremias, está vendo aí, Jeremias? Isso aí é só um exemplo que eu estou dando. Literalmente falando, porque existia um cinto mesmo. Ele foi, ele cavou, colocou lá. E aí Jeremias pode ver o que Deus vai fazer. E você acha que como um profeta que estava ali o tempo todo pregando, para que aquele povo se arrependesse, para que o povo se arrependesse dos pecados, e o povo estava ali na soberba, oferecendo muitas das vezes incêndio que Deus não estava recebendo mais. Porque muitas das vezes eu quero estar na igreja jejuando, querendo mostrar que eu estou jejuando, quero mostrar que eu estou no culto todo dia, e muitas das vezes aquele sacrifício de tolo, porque Deus disse que ele não se agrada ao sacrifício de tolo. E eu quero mostrar para A, para B e para C que eu estou no culto, que eu estou jejuando para minha irmã. Estou jejuando com você, estamos ali, junto e força. Mas muitas vezes não está jejuando coisíssima nenhuma. É só para dizer que está ajudando a irmã em oração. Mas Deus que conhece o homem e a mulher. E a palavra vai dizer que o pecado encoberto não vai ficar na casa do Senhor. E eu tenho que pedir o discernimento para o meu Deus. Porque antes de eu dizer glórias, aleluia, eu tenho que saber, Senhor, é do Senhor mesmo. Olha, Deus, o Senhor está usando ali aquela serva, é do Senhor mesmo, que é o espírito de discernimento, pastora. Tem que estar na igreja para que toda a podridão ela venha cair por terra, igreja, em nome de Jesus. Para que Deus ele venha trabalhar, para que Deus ele venha operar, para que ele venha achar, o Espírito Santo de Deus venha achar morada em mim e em você. Glória a Deus, aleluia. Porque com Deus, igreja, não se barganha. Verdade. E nós somos um povo terrível, igreja. Porque Moisés disse, se o Senhor não for comigo, não for com esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Mas Deus colocou ele no lugar dele. Olha, Moisés, eu não tenho nem com você, não é com esse povo aí, este povo rebelde, porque Deus poderia muito bem riscar o nome dele. E Moisés estava angustiado. E quantas das vezes nós não estamos aflitos e muitas vezes entristecidos com algo que está acontecendo? Mas não é para mim desistir, não é para você desistir, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jeremias, muitas das vezes, ele queria desistir. Isaías queria desistir, os profetas de Deus, eles queriam desistir, porque dura coisa é fazer a obra do Senhor. Não pense que é fácil não, igreja, porque não é fácil. E aquele povo estava ali, louvado seja o nome do Senhor, relutando para não fazer a vontade de Deus. E Deus disse para Jeremias que tudo iria acabar, essa soberba iria acabar, porque quando Deus, igreja, ele deixa o crente rebelde seguir até um determinado tempo. Mas quando Deus ele puxa a corda, sabe uma mãe quando vai ter um filho que ela está ligada ali, a criança no ventre, com um cordão umbilical, que a criança está ali no ventre da mãe e que o médico vem e corta. Assim é o nosso Deus, igreja.
E muitas vezes o povo de Israel não está ligado assim, ó, com aquele cordão umbilical da forma que Deus ele quer. Porque é Deus que nos amamenta, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos renova. Mas muitas das vezes nós queremos virar as costas para o nosso Deus. Nós queremos dizer não à obra do Senhor. E muitas das vezes nós somos como meninos e meninas mimadas, dizendo que eu quero da forma que nós queremos. E a Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes Deus vai dizer assim, olha, como você está sendo rebelde na minha presença, eu vou te dar isso aqui. Mas isso não vai te trazer felicidade. Essa porta de emprego vai fazer com que você frequente menos meus cultos, vai te dar frieza. Ah, Senhor, mas eu quero, porque o salário é alto, quer dizer que a presença do Senhor não está contando. Não, eu quero. Eu quero esse casamento, mas você vai sofrer. Deus aí disser, eu vou te dar. Aí depois quando acontece de dar errado, a culpa é do Senhor? Claro que não. É porque existe a vontade ativa de Deus, a que permanece é a passiva, porque a passiva de Deus ela passa. Então eu quero estar na vontade ativa de Deus, igreja. Porque Deus é assim que Ele trata comigo e com você. E Deus, olha a palavra de Deus, vai dizer, este povo maligno, que recusa ouvir minhas palavras, se caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. Imagine, Deus tomou aquele povo de Israel como um povo maligno. Tem momentos que o Espírito Santo se entristece para comigo e para com você. Da mesma forma que Ele intercede, Ele também chora. Chora com as minhas fraquezas, chora com a minha rebeldia. E muitas das vezes ele quer dizer, Senhor, eu quero fazer conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Mas se a Bíblia está dizendo que tem que ser a vontade do Pai. E muitas das vezes eu não quero me agradar com a vitória do meu irmão. Bartimeu estava sendo impedido ali, mas quanto mais a multidão apertava, quanto mais eu tenho que passar por luta, igreja, eu tenho que chamar o mestre, a multidão vai me apertar, o meu adversário vai querer me afrontar, mas eu tenho que dizer, com Jesus eu sou livre, eu vou seguir, eu vou nessa jornada, porque Deus, Ele vai seguindo comigo e com você. Aí vai tomar Jesus, Filho da vida, tem misericórdia, a gente vai seguir nessa jornada, mas vai querer te parar, vai incomodar o inferno, mas Deus, Ele está comigo, com você o tempo todo, porque Deus disse para Jeremias, é um povo maligno, que muitas das vezes não quer me obedecer, Jeremias, mas que eu e você não venhamos estar nessa condição, igreja. Glória a Deus. Eu não posso desistir de fazer a obra do Senhor, porque a minha vizinha do lado se incomoda, louvar seja Deus, quando eu estou pregando, quando eu estou ouvindo louvor. Porque a própria palavra vai dizer que eu estou cercado de uma tão grande número de testemunha. Aleluia! E aí se meu vizinho veio, que eu estou fora da presença, ela é missionária, né? Mas aqui ó, vai ver quem é dentro de casa. Bota os pagodes aí, quebra, vai até o chão, toma uma e depois vai para a igreja pregar. Ah, é assim que ele é, pastor, é? De olho na fulana dos outros. Ah, é assim que ele é diácono, chega no trabalho, paquera uma e outra, e depois chega na igreja, quer exortar. Quem é ele, quem é ela? Aí Jeremias, Deus vai dizer que aqui um povo maligno que estava servindo somente a Deus, ó, de lábios. E será que Deus não conhece esse tipo de crente que está dentro da igreja com engano e com mentira? Porque quem engana mente, quem mente também engana, vice-versa. E eu tenho que procurar o conserto do meu Deus todo dia, igreja. Não tem para onde correr, não. É conserto, é exortação, é dizer, Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Mas às vezes tem que chegar na igreja assim, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, isso e isso. Às vezes eu não quero levar nem um minuto ali orando, mas já quero levantar dizendo, Senhor, o Senhor ainda não me deu. É assim, é. Aí às vezes eu quero questionar meu irmão do lado, minha irmã do lado. E Jesus está lá de cima do céu olhando, quem é você para você falar do seu irmão, da sua irmã, se você está toda torta, toda errada. Porque Deus disse para aquele povo que era um povo meio maligno, porque estava servindo a ele somente de lábios, e Deus conhece, igreja.
Com o nosso Deus não tem barganha de forma alguma. E Jeremias estava ali pregando o tempo todo. Jeremias, ele chorou, ele intercedeu por aquele povo o tempo todo. E o povo não queria obedecer. E antigamente não era templo bonito, não. Era estar na rua, gastando sapato, gastando chinelo, gastando sola. Não era templo, não. Ele ia sair mesmo na rua pregando. E muitas das vezes eu quero botar desculpa que está chovendo. Eu quero colocar desculpa que o sol está quente. Mas às vezes, por que eu tenho que murmurar de tudo? Eu tenho que questionar tudo. E por conta de uma murmuração, aquele povo ficou ali no deserto, que era 40 dias, passou 40 anos. Imagine se Deus hoje ele fosse fazer comigo como ele fez com aquele povo. Eu ia estar velhinha de bengala e eu não ia receber a bênção. Mas aquele povo antigamente vivia 100 anos, vivia 200 anos, vivia 300 anos. Murmurava e Deus estava ali assim presente. Deus mandou um maná, Deus mandou as codornizes e o povo ali murmurando. Aí a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu só quero me examinar somente daqui a 30 dias, na Santa Ceia. Não, eu tenho que me examinar hoje, eu tenho que me examinar daqui a pouco. Eu digo: Senhor, será que o que eu estou pregando eu estou vivendo? Eu digo: será que eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Senhor, será que eu estou me comportando certo? Como sou eu no meu trabalho? Como sou eu na faculdade? Como sou eu com a minha vizinhança? Porque aquele povo de Deus estava ali, dando trabalho a Deus, e Deus levando os profetas, e o povo não queria se arrepender. Deus operava ali milagres e o povo não queria se arrepender. Deus curava, o mesmo povo que foi curado colocou Jesus na cruz. Aí eu pergunto: que tipo de crente será que eu estou sendo? Louvado seja Deus. É um culto de libertação. E eu tenho que me libertar, não é somente todas as sextas-feiras, mas é os 365 dias do ano. E tem crente que às vezes, ainda assim, pastora, louvado seja Deus, quer colocar desculpa para não estar na escola dominical, quer colocar desculpa para não estar no culto de doutrina, quer colocar desculpa para não estar no círculo de oração, louvado seja Deus, mas às vezes quer a bênção. E como é que a bênção vai vir se eu estou totalmente desconcertado? Não pode. E é um culto de libertação. Eu tenho que me libertar mesmo. Mas eu não tenho que esperar sexta-feira para fazer uma consagração de manhã e dizer assim: ah, Senhor, olha, eu já consagrei a ti, louvado seja Deus. Sabe por quê? Deus olhou ali aquele povo e disse assim para Jeremias: olha, quando jejuar, você está jejuando para mim? É para mim mesmo? Porque Deus, ele perguntou ali, Jeremias fez aquela pergunta para o povo: será que vocês estão jejuando é para mim? O sacrifício está sendo para mim mesmo? Porque às vezes está na igreja, às vezes está na igreja de manhã, está consagrando, está querendo mostrar para todo mundo que está consagrando, aí às vezes está com mau hálito, está com o olho cheio de remela, e está querendo tocar tambor para todo mundo que está jejuando. Quando a Bíblia vai dizer que essa mão daqui não pode saber o que a outra fez. Mas eu quero dizer para todo mundo que eu estou jejuando, que eu estou consagrando, estou fazendo acontecendo. É tanto eu que Deus, aí ele sai de cena, porque o eu é dele. Aí Deus perguntou para aquele povo ali: como jejuar? Você está jejuando para mim? Aí eu imagino Deus perguntando: será que é para mim mesmo? E Deus, que não é menino, né? Com ele não tem barganha. Ah, Senhor, chorar, se lamentar, mas se tiver com coração de rapina, aí Deus vai dizer assim: ó, eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Conheço, Rita, as tuas obras. Está aí, está chorando, né? Pode estar comovendo aqui a pastora, viu? Mas se você não descer, você vai derramar rios de lágrimas aí. Porque é um coração aquebrantado e contrito. Não é um coração enganoso diante de Deus. É um coração aquebrantado e contrito diante de Deus. A esse ele não resiste. Mas se eu tiver com um coração de engano, com um coração de fingimento, de mentira, eu posso chorar como for, eu não vou convencer o meu Deus jamais. E ali Jeremias estava falando o tempo todo, pelo que diz essa palavra, porque como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, porém não me deram ouvidos.
Pelo que diz-lhes ainda essa palavra, assim do Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. E te dirão: porventura não sabemos muito bem que todo odre se encherá de vinho? Então lhe dirá: assim do Senhor, encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi que estão assentados sobre o seu trono, os sacerdotes, os profetas, todos os habitantes de Jerusalém. Principalmente os sacerdotes estavam embriagados com vinho, mas não era o Espírito Santo de Deus. Embriagado com aquilo que só sabia fazer conforme a própria carne, igreja. Mas Deus queria dar um exemplo para Jeremias. E assim como aquele cinto estava ligado, Deus queria estar ligado àquele povo, sim. Mas aquele povo não quis. Aí foi o que Deus fez? Ele simplesmente se desligou. Porque o crente, quando anda em rebeldia para com Deus, Deus deixa de lado. Olha, vá para ali, para aquele canto da disciplina. Se converta, que quando você se converter, quando você chorar, que me clamar, eu me levantarei do meu trono para ouvir a tua oração. Mas enquanto você não quiser o conserto para comigo, vai servir de escárnio o tempo todo. E Deus, ele faz assim, igreja. Eu posso me compadecer, você pode se compadecer, mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer, porque Deus, ele é carne, ele é espírito, louvado seja Deus. E eu tenho que adorar o Pai em espírito e em verdade. E é por isso que verdadeiramente ali, ó, Jeremias, louvado seja Deus. Deus deu toda essa representação. E para os próprios profetas que eram para dar lugar a Deus, que era para ser exemplo, a liderança era que estava fazendo o povo errar. Mas muitas das vezes, se o meu líder erra, eu só vou errar se eu quiser, igreja. Porque o Espírito Santo de Deus que habita nele, habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós. E eu tenho que me corrigir, eu tenho que me consertar verdadeiramente. E eu e você não vamos querer que Deus verdadeiramente ele venha desligar o cordão umbilical, não. Vamos estar com o cordão umbilical até o grande dia da volta do Senhor, igreja. E quando o adversário querer que eu e você venhamos a parar, que você possamos prosseguir. A estrada é longa, ela é espinhosa, igreja. Mas vamos seguir em frente. Não vamos fazer como esse povo rebelde, não. Vamos seguir literalmente falando em frente. Sem olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem quem errou, nem quem deixou de errar. Mas vamos seguir o alvo. O autor e consumador daquele que nunca errou e que nunca falhará. Que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou pedir permissão à pastora para que a igreja fique de pé. Pode ser, pastora? Para nós fazermos uma oração em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele trabalha da forma que ele quer. Então vamos fazer uma oração aqui, igreja, em nome de Jesus, amém? Porque o nosso Deus, ele é fiel, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E é culto de libertação, né? Então nós vamos fazer um círculo aqui, se a pastora concordar. Vamos fazer um círculo aqui, louvado seja Deus. E vamos fazer essa oração para que Deus ele venha tomar a primazia, venha tomar a direção para fazer segundo a vontade dele, segundo o querer dele, em nome do Senhor Jesus, amém?